Capítulo 5, parte 3. O conforto do lar. O lugar que Marta encontrou aos pés de Jesus também está disponível para mim e para você. É um local onde podemos estar confortáveis, onde podemos tirar os sapatos e soltar os cabelos. É um lugar de transparência e sensibilidade. Um lugar onde somos completamente conhecidas e amadas. É um lugar verdadeiramente chamado de lar. Se o amarmos e obedecermos aos seus ensinamentos, Jesus diz em João capítulo 14, versículo 23, que Deus virá e fará morada em nós. Meu Pai o amará, disse ele a respeito daqueles que o seguirem. E viremos para ele e faremos nele morada. ênfase minha. Isso tem dois lados. Jesus não apenas deseja morar em nós, também quer que façamos morada nele. Deus quer ser sua habitação, escreve Max Lucado em A Grande Casa de Deus. Ele não tem interesse em ser um refúgio para o final de semana, um bangalô para o domingo ou um chalé para o verão. Não cogite usar Deus como uma cabana de férias ou um retiro ocasional. Ele quer você sob o seu teto, agora e sempre. Ele quer ser seu endereço, seu ponto de referência, quer ser o seu lar. Que linda e maravilhosa oferta do Deus dos hóspedes! É difícil imaginar alguém dizendo não à oportunidade de viver em Deus e descansar nele. Mas podemos, e com frequência dizemos não. O capítulo 28 de Isaías nos dá uma viva descrição do que acontece quando recusamos. Este é o descanso. Dai descanso ao cansado, disse Deus aos israelitas através do profeta Isaías, capítulo 28, versículo 12. Este é o refrigério, disse o Senhor, convidando-os para entrarem com ele em casa. Mas os israelitas não ouviram. Em vez de fazerem de Deus a sua morada, insistiram em uma vida mais independente. O que lhes aconteceu é um retrato verdadeiro do que acontece conosco quando recusamos a oferta do Pai de desfrutar a intimidade do lar. Isaías diz assim no versículo 13: Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Matthew Henry, ao escrever sobre esse versículo, diz que os israelitas não deram ouvidos, entraram pelo caminho das realizações exteriores. A pregação do profeta continuamente soava em seus ouvidos, mas isso era tudo. Não os comoveu. Tinham a letra do preceito, mas nenhuma experiência com o poder e o espírito da norma. O preceito continuamente batia sobre eles, mas não dentro deles. ênfase minha. Isso lhe parece familiar, Marta? A mim parece. Quando recusamos a oferta divina do descanso na sala de estar, a única alternativa é a tirania dos trabalhos, que, conforme vimos, não funciona. Seremos levadas a fazer mais e mais. Mais projetos na igreja, mais presidências de comissões, mais atividades espirituais extracurriculares, tentando obter a aprovação de Deus. E ainda assim, vamos fracassar. Pois o que o Pai realmente deseja é que encontremos nossa própria identidade, nosso endereço para a correspondência, como Max Lucado escreve. Nele e somente nele. Como viver juntos? Jesus veio para nos mostrar o caminho até a casa do Pai. Em vez de uma visita anual ao Santo dos Santos, somos convidados a habitar ali, convidados a construir o nosso lar na sala do trono de Deus, ou, se você prefere, sua sala de estar. Mas de maneira prática, como isso é possível? Jesus nos dá uma dica no Evangelho de João. Estai em mim,
Disse Jesus em João, capítulo 15, versículo 4, e eu em vós. A versão King James esclarece essa relação, quando usa o termo habide, que significa viver, habitar. Habite em mim, ele promete, e eu habitarei em você. Então, para nos esclarecer um pouco mais sobre o significado de estar em casa com Deus, Jesus usa uma ilustração tão simples que até mesmo uma criança consegue compreender, embora possa levar a vida toda para realizar. Vê essa videira? Posso ouvir Jesus perguntando, segurando uma para o exame. Você vê esse ramo? Consegue ver onde estão ligados? Bem, é assim comigo e com você. Eu sou a videira, foi o que ele disse. Vós, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. João, capítulo 15, versículo 5. Todos os nossos mandamentos sobre mandamentos e regras sobre regras nunca farão o que Jesus pode fazer se o deixarmos dirigir nossa vida. Mas para que isso aconteça, devemos estar ligados a Ele. Não basta ser apenas associado ou conhecido. Devemos estar espiritualmente enxertados, para dele retirarmos a nossa vida. É preciso estar tão intimamente unidos que, se fôssemos cortados, murcharíamos e morreríamos. Não entendi esse ponto durante muito tempo. Passei boa parte da minha vida concentrada no fruto da santidade pessoal e ignorei a conexão, a doce intimidade de estar ligada à videira. Como resultado, o que tentei fazer era tão ridículo quanto uma macieira tentando produzir maçãs por si só. Seja boa, faça o bem, faça o bem. O galho quebrado canta enquanto está caído sobre a grama no pomar. A maçã deveria brotar a qualquer tempo, diz o galho, impotente e sem vida. Não é assim que funciona. É a árvore e não o ramo que determina o fruto. A árvore é a fonte da vida. O ramo não tem capacidade por si mesmo, mas uma vez unido à árvore, a seiva começa a fluir e as folhas começam a crescer. Então, o insignificante galhinho se enche de fruto. E não é preciso fazer nada, exceto ficar ali, ficando perto. Meu relacionamento com Deus funciona da mesma forma. Minha única responsabilidade é manter sólida e segura a conexão com Jesus Cristo. Como isso é feito? Não é complicado, parece repetitivo, mas a fórmula para ter intimidade com Deus permanece a mesma desde o início. Oração mais palavra mais tempo igual intimidade com Deus. No capítulo 7, falaremos mais sobre como desenvolver esse momento de intimidade. Por enquanto, vamos olhar por um instante para esses componentes necessários ao relacionamento estreito com Deus. Em primeiro lugar, o que é oração? Há livros inteiros sobre o assunto, mas na essência, orar é falar com Deus. A oração é o clamor do meu coração por sabedoria e direção, por minhas necessidades e as dos outros também. Quando concentro meu coração nele, a oração me permite expressar o meu amor através da adoração e declarar que dependo totalmente de Deus. Então, quando estou diante do Senhor, Ele me revela o seu coração. Uma das formas pelas quais Deus mais demonstra seu amor por nós é a palavra, a Bíblia, que é o segundo fator fundamental da intimidade. A palavra hebraica para a Bíblia é mikra, que significa o chamado de Deus. Isso não é maravilhoso? Não precisamos ter dúvidas sobre o que Deus pensa e acha sobre certos assuntos, pois Ele já o revelou em grande proporção através das Escrituras.
Melhor ainda, não é preciso ter dúvidas se Ele nos ama ou não. De acordo com o meu dicionário, a palavra do inglês arcaico para evangelho é Godspell. Deus explica o seu amor nos mínimos detalhes para que o mundo todo entenda. Está lá, na Bíblia. Não temas, porque eu te remi, diz o Senhor em Isaías capítulo 43, versículos de 1 a 4. Chamei-te pelo teu nome. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei. Somos um povo escolhido, santificado, profunda e afetuosamente amado por Deus. Como sei disso? Eu ouço a voz de Deus todas as vezes que abro sua palavra. O tempo é um fator essencial para a intimidade da sala de estar, por uma razão meramente prática. Se eu não reservar um tempo para a oração, não haverá comunicação de verdade em nosso relacionamento. Se eu não reservar tempo para ler a palavra de Deus, não ouvirei o seu chamado, descobrindo a vontade de Deus. Você já se perguntou como as pessoas aprenderam a discernir a vontade de Deus? George Miller, um pastor inglês do século XIX, conhecido por sua vida de oração e por sua relação estreita com Deus, revelou um método simples para conhecer a vontade de Deus através da oração e da palavra. 1. Volto ao início para deixar meu coração em um estado em que não tenha vontade própria com respeito a uma determinada questão. 2. Tendo feito isso, não submeto o resultado ao sentimento ou à simples impressão. Se fizer isso, eu serei responsável por grandes desilusões. 3. Busco a vontade do Espírito de Deus de acordo com a palavra de Deus. Se o Espírito nos guia, ele o fará segundo as Escrituras e nunca contra elas. 4. Depois, leva em conta circunstâncias oportunas. Elas claramente indicam a vontade de Deus de acordo com sua palavra e seu Espírito. 5. Peço em oração que Deus me revele sua vontade. 6. Portanto, através de 1. Da oração a Deus, 2. Do estudo bíblico e 3. Da reflexão, chego a um julgamento deliberado, conforme a minha melhor capacidade e conhecimento. E se minha mente, deste modo, fica em paz e continua assim, depois de 2 ou 3 petições, eu procedi adequadamente. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele. Isaías, capítulo 30, versículo 21. E se não arranjar tempo para estar a sós com Jesus? Nossa relação sofrerá, pois o tempo é parte integrante de qualquer relacionamento. Gosto do modo como Kent Hughes descreve o impacto profundo de passar o tempo com Deus. Pense nesses termos, escreve Hughes. Nossas vidas são como chapas fotográficas e a oração é como o tempo de exposição a Deus. Quando nos expomos a Deus por meia hora, 1 hora ou talvez 2 horas, a imagem dele é impressa mais e mais sobre nós. Absorvemos mais e mais a imagem de seu caráter, amor, sabedoria e seu modo de lidar com a vida e com as pessoas. É isso o que desejo, é disso que preciso e é o que recebo quando dedico tempo à palavra de Deus e à oração. Ganho mais de Jesus e dessa forma perco um pouco de mim. Mantendo a intimidade. Deus deseja habitar em nós e também quer que façamos dele a nossa habitação. Pense nisso. Cristo em nós. 1 João, capítulo 4, versículo 13. Nossa vida escondida com Cristo em Deus. Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Que inacreditável! A intimidade envolvendo a humanidade e a divindade.
Há apenas uma coisa capaz de impedir essa intimidade da sala de estar: o nosso pecado. Embora não haja nada que possamos fazer de nós mesmos para alcançar a salvação, há muito a ser feito para manter nossa ligação com a videira. Como o pecado interrompe o fluxo da seiva necessária ao nosso crescimento, devemos fazer o máximo para manter um coração puro diante de Deus. Aprendi a fazer uma coisa com regularidade, algo que representa uma grande diferença no nível de intimidade que desfruto com Cristo. Eu chamo de limpeza espiritual diária. Nós tendemos a sofrer de um impulso por acumular coisas em nossa casa. Você conhece a aflição? Chegamos em casa e deixamos tudo o que temos pelos cantos. Depois de mais uma ida ao shopping, voltamos com outras tantas coisas para amontoarmos. Isso deixa uma bagunça enorme pela casa e uma dona de casa frustrada, assim como eu. Mas espiritualmente falando, costumo fazer o mesmo. Coloco uma palavra grosseira aqui, uma atitude negativa lá. Permito que o ressentimento fique no canto onde eu o deixei. Não demora muito para que a desordem do pecado atinja a altura dos joelhos e meu coração fique paralisado, sem saber por onde começar a limpeza e sentindo-se distanciado de Deus. Não é uma boa maneira de viver. Tenho certeza de que você concorda, seja em uma casa ou em um coração. Mas estou aprendendo e melhorando. Agora, em vez de deixar o pecado se acumular, tento fazer a limpeza todos os dias. Minha meta é a obediência, evitar o pecado seguindo os mandamentos de Deus. Mas quando faço bagunça, tento escolher o arrependimento. Digo a Deus que estou arrependida e procuro formas de corrigir o que estraguei. Conscientemente, entrego a Deus as coisas que não consigo consertar e fazer melhor, dependendo de Deus para tornar isso possível. O arrependimento consciente conduz à santidade consciente. Essa frase, extraída dos escritos de Oswald Chambers, fez coisas incríveis em minha caminhada com Deus. Levantou-me do chão do pomar e enxertou-me na árvore. Antes, eu tentava produzir o fruto da santidade sozinha, com poucos resultados, como o fracasso e a autocondenação. No entanto, quando percebi que a santidade vem da operação do Espírito Santo e que minha responsabilidade era de me manter ligada à videira, fui capaz de abandonar minha tentativa infrutífera e ficar perto daquele que dá a vida. Intimidade com Deus? É muito simples, realmente. Não é uma coluna sobre a qual nos assentamos. É uma casa onde vivemos. Não é uma lista de faça isso e não faça aquilo. É um ramo ligado à videira. Não estou me empenhando em conhecer a Deus, mas compreendendo que nosso Pai deseja nos conhecer. E isso é de graça, pelo menos para mim e para você. Mas jamais devemos esquecer: custou a vida preciosa de Jesus.